Fala, colecionadores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com um vídeo muito especial, gente, que não é um Studio Series, não é um third party, enfim, é uma figura já lançada na coleção há muito tempo atrás. Esse é o Fallen de 2007, o Voyager Class Fallen. Eu vou até dar uma distanciada pra vocês verem a caixa dessa figura. Olha só, tá aqui, ó. É uma Eu vou mostrar a embalagem pra vocês verem. Chegou hoje essa figura pra mim, é minha segunda, na verdade, vez que eu vou mexer mais nela. Então vamos lá, vou mostrar primeiro de baixo, né, porque ele vem nessa embalagem assim, né, ele vem aqui. Eu vou mostrar aqui embaixo. Aqui temos a foto do Fallen, olha que legal que ficou essa arte, né. Lembrando que o Fallen ele não aparece assim no filme, tá? Esse daqui é o The Fallen, tá, certo? Mas a gente pode interpretar como se fosse um outro Prime, mas enfim. E olha só que legal essa arte aqui que eles fizeram para lembrar bem o filme, porque parece esculturas, aquelas pinturas, na verdade pinturas não, né, escritas egípcias. Então aqui, ó, atrás da nossa embalagem, nós temos algumas informações do Fallen. Olha só, ele tem 10 em skill, um monte de 10 na verdade, e ele tem infinito, ele tem uma força infinita. Então ele é um personagem muito forte mesmo. Essa figura é de 2009, tá, gente? Então a gente pode perceber aqui, ó, que tá aqui, ó, reference to 2009, eu vou falar em inglês, né? 2009 DreamWorks. Então, tá aqui. Ele é um Voyager Class, como tá aqui na embalagem. A embalagem vem um pouquinho amassada, né? Mas enfim, a coisa dos correios. E ela é bem legal, então tá aqui a embalagem. Agora vamos falar desse Fallen que ficou muito legal mesmo. Muito mesmo, gente. Esse Fallen ficou sensacional. Quando eu vi ele, eu vi que ele tava num preço bem acessível no Mercado Livre. Eu acabei comprando, eu comprei, eu acho que a última unidade desse Fallen, então, enfim. Tá aqui ele pra vocês verem. Vamos fazer uma visão de todos os ângulos para vocês curtirem, certo? O primeiro ângulo aqui tá bem legal, lembra muito o Fallen no filme. Tudo bem que essa pintura que ele tem durante o molde, que é esse laranja com esse preto, enfim. Eu não sei se eu vou fazer um custom dele, eu acho que bem no futuro, porque eu gostei dessa pintura nele, gente. Eu acho que combinou bastante com esse Fallen. Eu não sei vocês, mas eu acho que combinou muito com o Fallen esse laranja. Opa, bati na câmera. Esse laranja com esse preto, eu acho que, pô, ficou muito maneiro. Então, de lado, a gente percebe que ele é bem compactozinho, né? Porque, enfim, ele tem um modo jato, que a gente vai ver depois, mas no filme ele não apresenta esse modo. De costas, olha só, ele também é bem legal, tá? Não tem muita peça solta, porque, enfim, não tem muito o que esse personagem tem de peças soltas, né? Ele é bem legal mesmo, gente. Eu fiquei bem feliz quando eu vi ele pessoalmente, porque eu fiquei com um certo medo de eu achar ele um pouco frágil, mas não, gente, ele tem uma qualidade bem Studio Series, eu não vou mentir pra vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos detalhes desse Fallen, como por exemplo, aqui a gente tem um símbolo Decepticon, tá? Esse preto com laranja ficou muito interessante nesse Fallen. Ele tem uns detalhes aqui, ó, com plástico translúcido em algumas partes do corpo, como por exemplo o próprio joelho dele. Olha só, vocês perceberam aqui, certo? E também tem no braço aqui, eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Porque ele tem uma mecânica aqui de desencaixar. Olha só, tá ali. E ele é uma figura bem articulada, mas depois eu vou falar as articulações dele, certo? Esse Fallen, ele veio pra mim, olha só, aqui no braço tem essa pecinha, ó. Essa pecinha aqui que a gente coloca pra frente. E ele veio com um encaixe, olha só, atrás do Fallen tem esse botãozinho. E ele veio encaixado assim pra mim, certo? Olha só, vou colocar ele aqui. Eu nunca reparei isso, gente, mas eu acho que no filme ele fica assim, né? Ele fica conectado a essa parte aqui, não sei muito bem. Mas na minha opinião eu prefiro deixar desencaixado, porque, enfim, dá mais liberdade de movimento pra esse Fallen, pra gente poder fazer essas poses, né, que ele fazia no filme. Outra mecânica interessante desse Fallen é os pés. Olha só que interessante. Vocês estão vendo que ele tá aqui pra baixo, certo? Mas se eu vou levantar ele aqui, os pés dele ficam recolhidos, gente. Eles não têm, ó. É uma mecânica que o pé fica pra baixo, mas quando eu deixo ele em pé, ele fica normal. Eu acho interessante porque aí dá pra fazer, olha só, dá pra fazer umas pegadas como se fosse meio que um dinossauro até. Enfim, ficou bem legal na minha opinião. Acho que essa mecânica combinou bem.
E como vocês viram, esse Fallen ele é bem grande na real. Eu vou fazer uma comparação aqui com alguns Studio Series. A comparação que eu faço aqui é com o Studio Series Bumblebee, certo? O 49. E olha só a diferença de tamanho desse Fallen pro Bumblebee. Eu acho que é uma diferença de tamanho muito boa, porque o Fallen ele é bem grande no filme. Tem uma cena que o Optimus tá caído no chão, que ele aparece, ele se teletransporta pra pegar a matriz. E o Optimus, ele é bem pequeno comparado ao Megatron, não, ao Fallen, né? Então, eu não sei se ficou muito boa a escala desse Optimus com o Fallen. Na real, vamos tirar as conclusões nós mesmos, certo? Que, olha só, eu acho que essa diferença de tamanho ficou boa, tá? Não ficou uma diferença de tamanho exagerada. E, realmente, o Fallen fica bem amedrontador perto do Optimus. É a primeira vez que eu tô deixando os dois um perto do outro, né? A gente sabe que esse daqui é o 05, inclusive eu tenho que trazer a revisão do canal pra essa figura, né? Mas por enquanto eu vou deixar para outras figuras essa revisão. Mas olha só que legal que fica um do lado do outro. Eu acho que esse Fallen vai ficar na minha coleção, gente. Porque eu acho que eles vão demorar para lançar um Fallen na Studio Series. Tomara que lancem rápido, mas eu acho que ficou bom. Não vou mentir pra vocês, eu acho que eu ficaria com esse Fallen. Agora estou aqui com o líder dos Decepticons, o Megatron, né? O vilão coadjuvante do Revenge of the Fallen. Porque enfim, o vilão principal é o Fallen, né? E os dois ficam do mesmo tamanho, tá? O Fallen é um pouquinho maior que o Megatron. Eu não sei se essa escala tá boa, tá? Porque eu não sei se o Megatron é menor ou maior do que o Fallen. Mas, na minha opinião, ficou boa, gente. Porque, enfim, são duas figuras cybertronianas. O próprio Megatron e o Fallen são cybertronianos. Então eu acho que ficou uma escala boa, gente. Eu acho que ficou bem legal mesmo. Uma coisa que eu senti falta nesse Fallen, gente, é aquele negócio que ele ficava segurando, como se fosse um cajado, né? Eu acho que eu senti muita falta daquilo nesse Fallen, é que nem aconteceu com o Grimlock, né? Que eu senti falta também daquele cajado do Grimlock, certo? Mas assim ele também fica bem amedrontador, a gente pode fazer as poses que ele faz no filme. Falando em poses, a gente vai falar das articulações desse Fallen, certo? Vamos começar falando da cabeça desse Fallen. O Fallen ele não tem articulação na cabeça, tá? Ele tem uma articulação que vai o pescoço pra frente e nada mais disso. O braço dele vai bem pra cima, ó. O braço dele é bem articulado. Ele tem essa articulação também no cotovelo aqui, no ombro, quer dizer. E tem uma rotação aqui, gente. Tem uma rotação bem legal aqui no ombro. Ele tem uma rotação antes do cotovelo, certo? E tem uma articulação bem legal no cotovelo, ó. O cotovelo dele é bem desencaixado, né? Do antebraço, mas é bem boa. E a mãozinha dele mexe, ó. A mãozinha dele vai fazer esse movimento aqui. Ela rotaciona também. Olha só que legal. É um boneco bem articulado esse Fallen. Ele não tem quadril, tá? Mas ele tem uma rotação aqui no tórax. Tanto por causa da transformação do modo veículo, modo cybertroniano dele. Mas ele tem essa articulação aqui. A perna dele, gente, ó, vai pra frente, tá? A perna dele vai pra frente. E a perna dele, a gente só não consegue trazer muito pra trás por conta disso daqui. Só se a gente recolher essas peças aqui, aí sim a gente consegue deixar a perna dele ir bastante pra trás. Mas eu prefiro deixar assim porque o Fallen é bem assim no filme. O joelho dele, gente, tem essa articulação, ó. Ele tem uma articulaçãozinha no joelho, bem pouca na verdade, o joelho dele não movimenta tanto. Ele tem essa rotação antes do pé. E o pé dele não tem articulação nenhuma, só nos dedinhos ali que a gente percebe que os 5 dedos do pé dele... São 5? Não, são 4. Que os 4 dedos do pé dele se articulam por conta dessa mecânica que colocaram nesse Fallen. E aí, por ter articulações legais, a gente pode fazer aquela cena que ele levanta os tanques, né? Quando ele tá em cima da pirâmide no Egito. Olha só que legal. Pessoal, antes de falar de transformação... Essa embalagem aqui, ela tem como se fosse dizer, um solo aqui, ó, nela. Então deixa eu tentar tirar aqui com todo o cuidado para não rasgar nada e tal. Vamos puxar aqui. Foi. Puxei, ela tem esse solo grudado com a embalagem lá dentro. Tem as instruções, gente, olha só. E o que é o engraçado é que me deu uma nostalgia muito grande olhar para essas instruções. Porque a partir, eu acho, de Dark of the Moon, eles mudaram as instruções, né? O design das instruções. Mas as instruções dos Transformers do primeiro filme até o terceiro filme, o Dark of the Moon, as instruções eram assim. E me deu uma nostalgia muito louca, porque era bem assim mesmo. Tipo, tudo preto e branco.
algumas pinturas aqui. Aqui a gente pode ver aqui, ó, que eles pintavam a parte que a gente mexia. É uma instrução bem legal. E é legal de se guardar, né, gente? Eu tô começando a guardar agora embalagens das minhas figuras e as instruções também. Então, bem legal, bem interessante rever essa instrução com esse design. Inclusive, pessoas, vamos transformar esse Fallen no modo aeronave cybertroniana. Que, inclusive, eu acho que eles só colocaram esse modo porque são Transformers, né? E não faz sentido um Transformer não se transformar. Tanto que o próprio Shockwave teve um modo de tanque que não foi apresentado no filme. Mas vamos transformar esse Fallen no modo cybertroniano. Primeiramente, nós vamos pegar a cabeça dele e vamos puxar pra frente. E aí vocês viram que essa peça aqui translúcida vermelha abriu, né? Vamos, ó, vou fazer essa mecânica de novo. Ó. A gente tira e ela se abre. E aí agora a gente coloca a cabeça dele de volta no lugar. Com isso, aqui atrás vai ter esse bico da aeronave que a gente vai abaixar, como se fosse um rabo dele, né? Aquele rabinho aqui e tal. E vamos abaixar ele assim. Por quê? Com isso nós vamos abaixar essa peça também. E vamos levantar os braços, mas só que desse jeito, tá, gente? Ó, vamos levantar eles assim. Vocês estão vendo que tem pininhos aqui, ó, tem encaixes aqui no Fallen e vão se encaixar com o braço. Então a gente coloca bem ali certinho, ó, deixando o Fallen assim. Com isso, gente, nós vamos colocar essa peça. Com isso, gente, nós vamos rotacionar aqui o torso do Fallen e deixar com que o rosto fique nas costas dele, deixando ele assim, tá? E aí agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos articular a perna dele para deixar a perna dele assim, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E com isso, eu vou puxar essa peça para cima, tampando o rosto do Fallen. E aí ele vai ficar assim, ó. Deixando a perna dele desse jeito. Porque aí, agora nós vamos rotacionar o joelho dele para esse lado. Olha só, vamos rotacionar também desse lado aqui, deixando ele assim. O joelho dele tem uma mecânica que a gente pode recolher o joelho dele, então ele fica assim. A gente só abaixa e ele vai se recolher. Com isso, pessoas, eu vou rotacionar a perna dele para esse ângulo aqui, ó. Vou deixar a perna dele rotacionada desse jeito. Feito isso, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos rotacionar essa perna para trás, assim, ó. E aí agora a gente já começa a ver o modo cybertroniano dele. E aí, com isso, eu vou tentar deixar a perna dele. Então, gente, agora eu vou deixar o braço dele nessa posição aqui, ó. Ele vai ficar meio tortinho aqui, como vocês podem ver. E aí agora eu vou abaixá-lo, ele, e deixar aqui, ó. Que essa pecinha consiga articular. E aqui tem um buraquinho que vai se encaixar ali no braço dele. Então a gente só encaixa direitinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Show, encaixou certinho. E aí, gente, agora é bem simples. Nós vamos pegar aqui a parte de baixo do jato. Tem essa alavanquinha, eu vou puxar lá para baixo. E tem essas duas alavanquinhas na perna do Fallen que vão servir como trem de pouso. E aí a gente deixa o Fallen caído aqui, porque ele está transformado no seu modo cybertroniano. Então é um modo cybertroniano bem peculiar, na minha opinião, certo, gente? Eu acho um modo cybertroniano um pouco estranho, tá? Porque tem algumas coisas que, sei lá, enfim. Mas eu achei bem interessante, parece uma nave, parece aquelas naves gigantes de filme, sabe? Que tem aqui, ó, a central do piloto com tudo em volta, eu acho bem interessante. Esse é um modo que eu nunca tinha visto, uma nave desse formato. E a cor desse Fallen deixa essa nave bem interessante. Como, por exemplo, eu vou mostrar ele aqui de lado, ó. Ele parece, sei lá o que. É um modo cybertroniano, então a gente não tem muito controle. Ó, de costas, ele é assim, certo? Não tem muito o que mostrar. E de lado, ele é assim também. Uns detalhes bem interessantes, como eu disse, aqui em cima parece muito uma central de piloto, sabe? Aquela pessoa que comanda pra onde tem que ir. E aqui parece quem pilota a nave, quem faz a pilotagem dessa nave. Então lembra muito uma nave cybertroniana, uma nave dos Decepticons. Mas é bem interessante, não tem muito o que comentar sobre ela.
Então eu vou pegar uma referência aqui, uma referência bem aleatória, com esse trator aqui, que é o Rampage. Olha só, quem tem um Rampage aí consegue ver o tamanho do Fallen comparado ao Rampage. Rampage, ele fica menor do lado do Fallen, tá? Em todos os aspectos, menos de altura. E o Fallen perde, né? Porque o Rampage é bem alto. Então, tá aqui, certo? Então, gente, não tem muito o que comentar, tá? Se você quiser, tem uma articulação aqui, ó, que deixa a nave mais... Parece inseto, né? Esse bico dessa nave me lembra muito um inseto, mano. Me lembra muitas coisas essa nave. Mas eu acho que é isso, pessoas. Não tem muito mais o que comentar sobre esse Fallen, certo? No modo cybertroniano, que a gente tinha que comentar mesmo era o modo robô, porque essa nave aqui, vamos ser bem sinceros, ela é legalzinha, mas é um pouco genérica. Tipo, eles só fizeram uns encaixes ali e aqui e fizeram essa nave que ficou legal, mas não tem muito o que comentar sobre ela. Tanto que no filme ela não aparece, então eu não tenho alguma referência pra comparar com ela, mas a cor dela é bem bonita, esse Fallen é bem legal e eu fiquei muito feliz com essa aquisição que eu consegui, ok? Então é isso, muito obrigado a todos, um forte abraço e falou!